Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica, no estúdio Companhia Casa da Sogra, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural. Bom, hoje vamos falar sobre a comemoração dos dias, o quadro falando de arte com Lenora Teles Pires, conhecendo política com a Selma Prado, canal de informações com Naves Ferraz e a nossa agenda. E os nossos agradecimentos ao Ulisses Galuti da AGECOM, ao Naves Ferraz por ceder os vídeos dele e ao Lúcio aqui que sempre dá uma mão para mim. Voltamos já já. Bom, uma coisa muito importante que eu sempre falo no programa é que eu não falo sobre religião e política, apenas história. Então hoje nós vamos falar também daqui a pouquinho sobre Cosme e Damião. Não religiosamente, mas explicar o que significa quem foram Cosme e Damião, tá? E agora, né, das comemorações do dia, dia 26, dia de Cosme e Damião para os católicos e 27 para Umbanda e Candomblé. São Cosme e São Damião foram mártires, foram pessoas mesmo, né? Que se tornaram santos porque foram homens dedicados à salvação da vida. São os gêmeos médicos de profissão e santos da vocação da vida. Viveram no Oriente, na Cilícia, que é a Ásia Menor, entre os séculos 3 e 4. E desde jovens, eles eram conhecidos por sua habilidade como médicos. Com a conversão, passaram a ser também missionários, ou seja, a unirem a ciência, a confiança no poder da oração. Levavam para muitos a saúde do corpo e da alma. Viveram na Ásia Menor até que, devido à perseguição de Diocleciano, que era o imperador romano do século III, no ano de 300 da era cristã, foram presos por serem considerados inimigos dos deuses e acusados de usar feitiçarias e meios diabólicos para disfarçar as curas. Tendo em vista essa acusação, a resposta deles era sempre: nós curamos as doenças, em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Diante da insistência dos perseguidores da fé cristã, com relação à adoração aos deuses, responderam: teus deuses não têm poder nenhum, nós adoramos o Criador do céu e da terra. Atenção para essa colocação. Muitos dos santos católicos são cultuados também na Umbanda e no Candomblé em outras religiões, mas a história é bem diferente. Vejam bem, história, hein? Não religião. Talvez história da religião, né? Na época da escravatura no Brasil, os escravos africanos criaram uma maneira inteligente de enganar os senhores de engenho. Invocavam seus deuses Orixá, Oxalá, Ogum, como São Sebastião, São Jorge e Jesus. E os negros bantus, tá? Bantus é uma etnia africana. Identificaram Cosme e Damião como os orixás ibejes, que são os protetores das crianças e que, além de proteger as crianças, os gêmeos ibejes enviam fortes energias para tudo que é novo. Muito cultuados no Brasil, eles não são entidades infantis ligados aos orixás, mas sim orixás crianças, igual as pessoas falam de Herê, mas Herê é outra coisa também que nós podemos explicar em outro programa. Em um sincretismo religioso, e fizeram os mesmos com outros santos também, como São Jorge, Santa Bárbara, entre outros. O sincretismo religioso é um fenômeno que consiste na absorção de influências e de um sistema de crenças por outro, tá? Então eu li isso daí, eu tirei uma fonte do Padre Zezinho, que é um sacerdote da comunidade da Canção Nova, da Wikipédia, resumi e coloquei também um pouco dos meus estudos, né, tá? Dos meus conhecimentos. Então eu acho assim que a história da religião é demais de importante, tem muitas coisas para ser explorada e é uma delícia explorar isso, tá? Bom, vamos lá. Dia 30 é o dia das secretárias, o meu dia também, porque eu sou secretária de profissão. A profissão de secretariado é muito antiga no mundo
todo. No Brasil, a profissão foi regulamentada pela Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, pela Lei 7.377, de 7/7 de 89, assinada pelo então presidente da República, José Sarney, que desde sua regulamentação tem surgido o maior número de cursos para dar melhor qualificação a esse profissional. O curso de secretariado regulamentado pode ser técnico em nível de colégio, que é ensino médio hoje, e em nível universitário. Existem também muitos outros cursos de aperfeiçoamento nessa área. Na verdade, a secretária, ela tem que saber de tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque quem responde pelo seu superior, né, pelo seu chefe, pelo seu executivo, é a secretária. Então, ela tem que conhecê-lo muito bem. Por quê? Porque a resposta que ela dá é a resposta que ele daria, né? Então tem que conhecer muito bem qual é a direção que ele faz, o que ele gosta, qual é a decisão que ele toma. Ela tem que conhecer e saber tudo sobre isso, sobre o seu executivo, tá? Então foi feita depois uma outra lei, tá? Eu vou ler aqui o que faz a secretária. O que a lei fala para a secretária fazer. Dispõe sobre o exercício da profissão de secretária e da outras providências. Só que veja bem que hoje em dia, antes era secretária, né, só mulher. Hoje em dia existem secretários também. Tem homens que fazem o curso de secretariado, tá? Não é só mulher não, tá ok? Então, artigo 1º, o exercício da profissão secretário é regulado pela presente lei. Artigo 2º, para efeitos desta lei, é considerado secretário executivo o profissional diplomado no Brasil por curso superior de secretariado reconhecido na forma da lei ou diplomado no exterior por curso de secretariado cujo diploma seja revalidado no Brasil na forma da lei. Portador de qualquer diploma de nível superior que na data do início da vigência desta lei houver comprovado através de declarações de empregadores exercício efetivo durante pelo menos 36 meses das atribuições mencionadas no artigo 4º desta lei, né? Que a redação foi 9261 do Diário Oficial da União, 11/1/96. Então quer dizer que há 36 meses atrás a pessoa foi contratada como secretária no escritório de advocacia, por exemplo, uma advogada que ela fez o bacharel em direito, né? E ela foi secretária durante um tempo. Se tiver esse documento, ela pode ser registrada como secretária, tá? Técnico em secretariado, o profissional portador do certificado de conclusão do curso de secretariado em nível de 2º grau. Portador de certificado de conclusão do 2º grau que na data do início da vigência dessa lei houver comprovado através de declarações de empregadores o exercício efetivo durante pelo menos 36 meses das atribuições, que é do Diário Oficial de 11/1/96 também, tá? Então, os que são agora não vale, tem que ter o curso de secretariado. Artigo 3º, é assegurado o direito ao exercício da profissão as que, embora não tenham habilitados nos termos do artigo anterior, contêm pelo menos 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados de exercício de atividade próprias de secretária na vigência da lei, dessa mesma lei de 96. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu fico louca da vida. O pessoal lá tem um dentista, um médico que fala, fala lá com a minha secretária. Gente, secretária é uma profissão e não uma função, tá? Então, você não fala com a secretária, a não ser que ela seja formada em secretariado, e sim você fala com uma recepcionista. Secretária não é aquela pessoa que somente atende telefone, como as pessoas pensam, e faz uma agenda. É como eu falei anteriormente, a secretária tem que saber de tudo. Ela estuda filosofia, ela estuda direito aplicado, ela estuda administração, ela estuda psicologia aplicada,
tá? Então tem todo o currículo da faculdade, o currículo do curso de secretariado é imenso, tá? É imenso. Então nós temos que saber de tudo. Nós estudamos contabilidade, nós estudamos economia, nós estudamos inclusive história, fora os idiomas, que hoje em dia são 2 idiomas, você pode escolher espanhol, francês, inglês, tá? E tem outras secretárias que também aprendem alemão, japonês, depende da empresa que elas vão trabalhar ou do idioma que elas gostam, tá? Então não é uma pessoa que só atende telefone, recepciona e faz uma agenda. Isso é recepcionista, quem está lá na frente é recepcionista, ok? Secretária é uma profissão que inclusive deve ter muito valor, porque nós temos uma enorme responsabilidade. Bom, as atribuições do secretário executivo: planejamento, para você planejar, você tem que saber, organização e direção de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto a executivos, coleta de informações para consecução de objetivos e metas de empresas, redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro. Nós temos que ter uma redação maravilhosa, tá? Nós temos que entender muito bem do português e de outros idiomas. Interpretação e sintetização de textos e documentos, taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras, de explanações, inclusive em idiomas estrangeiros. E para quem não sabe, eu fui professora de taquigrafia do método Taylor, né? Era muito gostoso e é um pouco difícil de a pessoa querer fazer. Hoje em dia existem gravações, né? Então eu ainda uso um pouco de taquigrafia para escrever, eu ainda uso não as palavras inteiras, mas eu uso algumas coisas de taquigrafia, porque também se você, como eu dizia na escola, né, para meus alunas, se vocês escrevem a taquigrafia e não entendem, o ditado é assim: escreveu, não leu, pau comeu, né? Porque às vezes você pode escrever, mas você tem que traduzir, então você tem que entender muito bem da taquigrafia, tá? Versão e tradução em idioma estrangeiro para entender as necessidades de comunicação da empresa, inclusive termos técnicos, tá? Mas também se é um termo muito técnico, você pode ter uma pessoa que traduza o termo técnico, tá? Registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas, orientação da avaliação e seleção de correspondências para fins de encaminhamento à chefia, conhecimentos protocolares, inclusive correspondências você mesmo recebe, se você já sabe do assunto, você pega, já responde, pronto, o chefe só assina, na ausência dele você assina um PP e pronto, a responsabilidade é sua. Artigo 5º, são atribuições do técnico em secretariado, organização e manutenção dos arquivos de secretaria, que o arquivo é o pulmão da empresa, tá? E ele tem que ser extremamente organizado. Eu sou uma pessoa especializada em arquivo, tá? Tem que ser extremamente organizado. Por quê? O que você tem que pensar? Que daqui 3 anos, por exemplo, você tem que pegar um contrato ou qualquer outro documento. O documento tem que estar lá no lugar dele. Então, o que nós precisamos também usar os 5 S's, tá? Procurem o que é 5 S's que a gente aprende em administração. Bom, classificação, registro e distribuição de correspondência. Inclusive, dentro do arquivo tem que existir uma classificação também. Igual em contabilidade, você classifica os documentos para poder contabilizar, né? No arquivo, você classifica os documentos para você poder arquivar também, tá? E o arquivo de contabilidade é diferente do arquivo de arquivamento, tá? Redação e datilografia de correspondência de documentos em rotina, inclusive de idiomas estrangeiros, também no técnico de contabilidade, no técnico de secretariado. Execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, informação e atendimento telefônico. Execução de serviços típicos de recepção, na verdade, a administração da recepção, tá? Uma outra coisa que eu
eu quero até falar que em reuniões, vamos falar sobre reuniões, né? Em reunião a pessoa fala assim, ai, mas eu sou secretária executiva e eu não vou servir café e água. Por que não? Vai quebrar a mão? Não. Por que que a secretária é que providencia e distribui, né, e serve o café, a água ou qualquer coisa assim? Porque dentro da sala, muitas reuniões elas são sigilosas e a única pessoa que pode saber o que está acontecendo lá é a secretária, tá? Então é por isso que ela serve café. Eu já servi vários cafés, não me quebrou a mão. Eu gostei muito de servir café e água, não tenho problema nenhum com isso. Então, tirem esse orgulho de, não, a copeira que vai servir café. Pode servir vocês, não tem problema nenhum, tá? Bom, execução de serviços típicos, parará. Artigo 6. O exercício da profissão de secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e far-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos no inciso 1º e 2º do 2º artigo desta lei e da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS. Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos no artigo 3º, a prova da atuação será feita por meio de anotações na carteira de trabalho e através das declarações das empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas respectivas atividades, discriminando as atribuições a serem confrontadas com os elencos especificados dos artigos 4º e 5º, parará, isso vocês vejam na lei se houver interesse. Tá? Artigo 7º, essa lei entra em vigor a partir da data da publicação, revogam-se as disposições em contrário. Então, essa fonte eu tirei, é claro, do Sindicato das Secretárias, né? E mais aquelas minhas opiniões como secretária executiva, como professora já de secretariado e também como uma pessoa uma profissional que já escreveu um curso de secretariado e já dei meus cursos em 1992, eu acho, 91 ou 92, tá? Então eu tenho esse curso de secretariado escrito por mim, né? Hoje eu não dou mais aula, mas eu gostei muito de dar aula para as meninas, para secretariado, dei aula também de organização e técnicas comerciais, tá? De TGA, né? No mesmo curso, porque é importante, né? Que é a administração, tá ok? E outras aulas também na área de finanças, de departamento de pessoal, de técnicas de escritório, etiqueta para secretárias, tá? E assim foi indo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Qualquer coisa também me pergunte, deborhistorica@gmail.com.
Vamos ver o quadro falando de arte sobre com Lenora Teles Pires? Está ótimo hoje. Falando de arte com Lenora Teles Pires. Bem-vindos a todos a mais um Falando de Arte. Hoje falaremos um pouco sobre Tarsila do Amaral, artista plástica brasileira que teve uma grande atuação no modernismo brasileiro. O modernismo surgiu no Brasil em 1922, como um reflexo pós-Primeira Guerra Mundial, onde havia uma grande insatisfação política e uma grande necessidade de libertação, de expressão e ruptura com o tradicionalismo no aspecto cultural, artístico e literário. Os artistas ficaram muito motivados pela vanguarda europeia, em suas expressões de surrealismo, cubismo, como motivação para romper com o tradicionalismo. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Tarsila do Amaral, importante representante do modernismo no Brasil, nasceu em Capivari, interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886. Sua infância e adolescência abastadas se passaram com seus 7 irmãos na sua cidade. O seu avô tinha o apelido de milionário. Mais tarde mudou-se para Barcelona, na Espanha, a fim de terminar seus estudos e com apenas 16 anos pintou seu primeiro quadro. Em 1920, ela divorcia-se e vai para Paris estudar arte na Academia Rollian, escola de pintura e escultura. Em 1922, ano da Semana da Arte Moderna, Tarsila participou do Salão Oficial dos Artistas da França. Ao retornar, conheceu o escritor modernista Oswald de Andrade, romance que durou de 1926 a 1930. Ao lado de Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, eles formaram o Grupo dos 5, com o objetivo de mudar o cenário histórico, cultural e artístico do país e trazer para a cultura brasileira as influências das vanguardas europeias. Como nós já dissemos, o cubismo, o surrealismo são expressões europeias que eles queriam mudar a tradição, aquela pintura tradicionalista, inspirados nessa nova perspectiva de expressão da arte. Ao lado dos escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp, Tarsila inaugurou o movimento denominado antropofagia. A antropofagia, ou movimento antropofágico, é um conceito apresentado pelos modernistas, visto como um dos movimentos mais radicais do período. Com o intuito de se afastar dos modelos europeus, os artistas modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. A antropofagia foi inspirada no quadro de Tarsila Abaporu, que do tupi significa antropófago, homem que se alimenta de carne humana. Sobre a figura de Abaporu, Tarsila acrescenta: essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Há uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada sobre uma planície verde, o braço dobrado, repousando num joelho, a mão sustentando o leve peso da minúscula cabeça, em frente um cactus, explodindo em uma enorme flor. Em 1928, Tarsila oferece de presente de aniversário o quadro Abaporu
ao seu companheiro Oswald de Andrade. A obra Abaporu foi vendida em 1995 para o argentino Eduardo Constantini por US$ 1.500.000. É uma pena que a obra de arte seja tão valorizada após a transição do autor. Tarsila dizia: eu invento tudo na minha pintura, e o que eu vi ou senti, eu estilizo. Tarsila expôs suas obras na primeira e na segunda Bienal de Arte de São Paulo, nos anos de 1951 e 1953. Mais tarde, em 1963, foi tema de sala especial na Bienal de São Paulo e em 1964 expõe suas obras na 32ª Bienal de Veneza. Tarsila pintou mais de 270 obras divididas em algumas fases. A fase pau-brasil, marcada pelo uso de cores fortes e temas nacionais, denominado também uma fase de brasilidade. A fase antropofágica, inspiradas nas vanguardas europeias, surrealismo e cubismo, e sobretudo ao conceito de antropofagia. A fase da pintura social, focada nos temas cotidianos e sociais do país. Vejamos agora algumas de suas obras mais expressivas. A Abrace, com a curadoria da Val e do Samir Shelala, estão promovendo mais um evento imperdível de artes, comemorando a primavera, intitulada Arte que Floresce a Vida, reunindo alguns pintores, e vai ser no Central Plaza e ficará até 5 de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Aceitamos sugestões, perguntas, por favor enviem ao meu e-mail e até a próxima. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. A nona parte da série Conhecendo Política com Selma Prado. Vamos ouvir um pouco mais sobre política. Conhecendo Política, com Selma Prado. Por que eu digo que é pior? Não é possível. Se você, meu querido, vai procurar uma vaga como procurador do Estado, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que prestar um concurso, ralar, hein? Esses 2, 3 anos, prestar um concurso para exercer essa função. Mostrar que você está habilitado para exercer essa função. Você quer ser médico? Tá. Você termina a faculdade, você vai ter que fazer residência, dormir no hospital, ficar no pronto-socorro, receber gente com flecha na cabeça. Você vai ter que se sujeitar a tudo, até que você seja habilitado para uma determinada especialidade. Você quer ser motorista de ônibus, você vai fazer curso,
você vai tirar sua carteira de motorista especial, você vai entrar numa companhia de ônibus, vai ficar fazendo estágio lá, pegando ônibus, por exemplo, se for um biarticulado, você faz um curso especial, tá? Até você conseguir finalmente pegar aquele ônibus, colocar gente e sair com ele. Você, vamos supor, vai ser uma cuidadora, de idosos. Você vai fazer um cursinho numa igreja, numa comunidade, um curso comunitário, vai ganhar o seu cartãozinho e vai poder trabalhar como cuidadora de idosos. Você é piloto de avião, então você vai fazer o curso, você tem horas, você vai tirar brevet, papapá. Todas essas pessoas que eu citei para vocês cuidam do ser humano. A cuidadora cuida do idoso. O motorista de ônibus carrega pessoas dentro do ônibus. E que é a responsabilidade deles, de quem eles estão carregando. É, exatamente. O piloto carrega a gente dentro do avião. O procurador vai decidir a vida de um determinado grupo social ou mesmo do governo. Um juiz, por exemplo, ele vai fazer uma série de exames porque ele vai ter que decidir a vida de um ser humano. E o deputado? Ele não precisa de nada. O deputado não precisa de curso. O deputado não precisa de projeto. O deputado não precisa de passado, não precisa de presente, não precisa de nada. Só que esse cara vai decidir a vida da população. Eu não entendo isso. Como a nossa Constituição admite que uma pessoa que, primeiro, você vai ver deputado estadual dizendo que vai combater o crime em São Paulo e que vai lutar pela pena de morte. Se ele é estadual, ele não tem acesso à Constituição. Porque para você poder implantar uma pena de morte ou criatura em qualquer lugar do mundo, você teria que mexer com a Constituição. E mesmo e quem mexe com a Constituição são os deputados federais, são os senadores. Entendeu? Não é o deputado estadual, não é o vereador. Segundo, mesmo para mexer com um elemento desse, que é no caso a pena de morte, nós temos um problema maior ainda. Qual? O Brasil é signatário da Carta de Direitos Humanos da ONU. O Brasil é um dos primeiros membros da ONU, quando ela foi constituída em 1945. Por sermos signatário da Carta de Direitos Humanos da ONU, nós não podemos adotar pena de morte. Ponto final. Lá atrás, alguém assumiu esse compromisso que não foi comigo, não foi com a Débora, não foi com o Zezinho. Assumiu esse compromisso com o mundo. E esse compromisso tem que ser honrado. Então não me sai falando que você vai lutar pela pena de morte, porque só matando você. Ou seja, essa pessoa que falou não sabe de nada. Né? Não sabe de nada. Ela não tem instrução, ela não tem formação, ela não tem nada. Aí o cara vai dizer que, não, eu vou lutar pelo aumento do salário mínimo. Quem é você para lutar? Você é vereador, quem é você para lutar pelo aumento do salário mínimo? Isso está indexado a uma decisão da Presidência da República, da Fazenda. Não é você que vai decidir isso. Resultado, eleição no Brasil, pior que a urna eletrônica, a gente não vale tudo. E a culpa aí sim, é da nossa Constituição, é do nosso Código Eleitoral, que está preocupado com a picuinha. Ele está preocupado se o cartaz que vai na frente da casa é de 50 por 40. Se a faixa é móvel e se não é. Se vai ter o CNPJ no santinho dizendo quantos papeizinhos foram feitos. E não está preocupado com aquilo que ele deveria estar preocupado. Que é com a qualidade desse cara, com a qualidade desse cidadão que quer concorrer a um cargo público. Se você quiser seriedade, se você quiser renovação, a primeira coisa que você tem que mudar é esse Código Eleitoral. Ninguém pode se candidatar se não tiver projeto. E se não depositar esse projeto no Ministério Público, sobre o risco de que se ele assumir uma carreira parlamentar, uma cadeira no parlamento, e não cumprir
O que ele se propôs ao depositar aquele projeto no Ministério Público, ele pode ser cassado. Ele pode ser processado por um cidadão por falsidade ideológica. Mas hoje, o que acontece? O candidato ele pode ter todo um projeto. Vocês vão ver que a maioria, a esmagadora maioria, não tem. Ele tem todo um projeto. Projeto na área de educação, de saúde, disso, daqui. Não é o projeto eu sou bonzinho, tá? Não é o projeto eu sou legal. É o projeto eu sou contra a corrupção. Eu quero ver que candidato vai sair agora e vai dizer, não, eu sou a favor da corrupção. Sou. Sou sim, entendeu? Vote em mim. Porque eu vou lá para ser corrupto, sou a favor da corrupção, sou contra a ética, sou contra, fundamental. Nada de ética, isso é bobagem. Entendeu? Isso né? é patrulha ideológica. É. Eu sou contra a ética. Eu sou a favor da corrupção porque sempre foi assim, está se roubando desde a época de Dom Pedro. Então por que nós vamos mudar? Ó, nós começamos lá, todo mundo pelado que nem índio. Já começou a roubalheira, né? Quando os portugueses vieram para cá, só para pegar o pau-brasil e levar embora. Ali começou a roubalheira. Ué, começou a roubalheira lá. Tá vindo até os dias atuais e nós chegamos, então vamos continuar. Tá dando certo. Então, é nesse sentido que eu digo que a questão não é a urna, a questão não é quanto vai se gastar numa eleição, se vai se gastar, se não vai gastar, a questão não é essa. A questão é a qualidade do cidadão que vai concorrer a um cargo público. E essa qualidade só pode ser garantida se ele assumir antecipadamente um compromisso com a população, não por meio do, eu vou ser honesto, que essa é a sua obrigação, mas por meio de, eu tenho um projeto. Se você gostar do que eu pretendo fazer na área de educação, na área de segurança, na área da mulher, na área de saúde, na área de saneamento, aí você vota em mim. Aí sim, nós vamos ter qualidade no Congresso, nós vamos ter qualidade na Assembleia Legislativa. Agora, só quem é obrigado a apresentar um plano de governo, um projeto de governo, pasme, os únicos que depositam para poder concorrer a um cargo eletivo no Brasil, são obrigados a depositar um plano de mandato, presidente, governador e prefeito. O resto, que é a maioria, gente. Porque vocês não pensam que o presidente vai governar sozinho. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Mentira! Mentira! Quando o cara sentar lá, ou ele vai negociar com todo aquele bando que está lá no Congresso e no Senado. Que, aliás, é muita gente. Que é muita gente. E negociar, não é negociar, meu amigo, vamos lá, nós temos que fazer estrada, o país está precisando. Não, negociar é quanto você quer emenda para aprovar o meu projeto para fazer a bendita estrada. É isso que é negociar. Emenda que quer dinheiro, gente, é grana. Ou seja, quanto você quer de dinheiro para você poder assinar esse projeto. Então, e é óbvio que o cara que está lá está pouco se lixando se vai ter estrada ou não. Aliás, quanto menos, melhor. Quanto menos educação, mais gente ignorante para votar nele, que não está falando nada. Certo? Quanto menos segurança, mais promessa ele tem. Vou fazer a segurança. Fazer a segurança do quê? Quem vai te defender? Quem vai te defender? Um PM que ganha R$2.500 vai morrer por você? E deixar a família? E deixar a família dele? Você acha que ele vai morrer por você? Não vai morrer, não. Tá? Não vai. Eu não morreria por você por R$2.500. Aliás, eu não morreria por mim por R$2.500. Me desculpa. Se eu vou morrer por um determinado cidadão, então deixa minha família milionária. Não adianta eu morrer por R$2.500 e depois minha mulher viver de esmola e de ajuda da família, fazendo faxina, e os meus filhos largados no meio da rua. Se é para largar meu filho, fica largado o teu. Tem um monte de gente que vai ouvir isso e não vai gostar. Mas eu
pago. Você paga o quê? Daquilo que você paga, se chegar a 0,001% na segurança ou na educação, chegou muito. Quem menos vai ganhar é o professor, que está apanhando, Que está sendo desrespeitado. que é desrespeitado, certo? Então não adianta falar, não, eu pago, mas está ficando tudo lá, meus amigos. Não está indo para onde deve ir. E não está indo para onde deve ir porque este cara que você pôs lá não tem compromisso nenhum. E é um assunto muito sério isso, gente, muito sério. Um momento musical antes de passarmos para o restante das informações, antes de nós falarmos do canal de informação, vamos ouvir Bach, suíte número 2, Minueto e Badinerie, pela Orquestra Sinfônica de Hamburgo. Mais um pouco de falar sobre a situação do Brasil com Naves Ferraz no canal de informação. Nesse vídeo o tema é cidadania embrionária. Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre a cidadania embrionária. Tempos de crise como o que vivemos, crise ética, política, moral, até cívica, crise econômica muito grande, são janelas de oportunidade que se abrem. Nós temos, às vezes, o sentimento de que nada vai dando certo, de que vivemos, com perdão da palavra, uma bagunça institucionalizada. Mandam alguém sair da prisão, alguém voltar para a prisão, a gente fica nessa incerteza. Dessa incerteza surgem oportunidades. Atualmente, um grande número de pessoas, de grupos sociais, vem se unindo em vários órgãos, vários fóruns de debates e ação política. A política, a democracia, não se constrói apenas pelos votos, ela exige estudo constante, leitura atenta, fiscalização perseverante e, acima de tudo, ação, participação, cobrança. E, nesse sentido, toda essa crise pela qual o Brasil está passando está fazendo surgir, ainda que embrionariamente, um sentimento de cidadania em nosso povo. Uma cidadania que, emergente, vem vindo e vai melhorar o país. São vários grupos dos mais diferentes matizes políticos que se prestam a isso. Hoje, esses grupos têm uma ferramenta importantíssima, que são as redes sociais. Com essas redes, eles conseguem se articular, conseguem conversar com as pessoas, os cidadãos, e ainda conseguem fiscalizar melhor os políticos. Porque é muito bom que se diga, políticos bons há e aos montes. Nós precisamos atuar, conhecer, estudar a política e saber que a cada momento que um político bom sai, ele é substituído por um político ruim. O nosso desinteresse só privilegia o que há de pior na política. Nós temos de atuar, sim, atuar democraticamente agora, substituindo os políticos ruins pelos políticos bons. Essa é a nossa missão. Bom, agenda cultural, peguem seus lápis e papel, tá? Dia 20 nós tivemos a inauguração do Café Bistrô na Rua Ibiapaba, número 144. Espero vocês e convido vocês para tomar um cafezinho lá, tá? Tem doces, salgados, deliciosos, o lugar é lindo.
19 de setembro a 16 de dezembro, Rafael e a definição da beleza. É uma exposição que ressalta a importância e a influência do pintor renascentista. É de terças a sábado, das 10 às 22 e domingo, das 10 às 20. De 26 a 29 de setembro, os grandes clássicos, como Tchaikovsky, né? E peço para que vocês vejam no www.osesp.com.br. OSESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Aí lá vocês vão verificar toda a programação desses grandes clássicos. E continuando, o Fantasma da Ópera, que está em cartaz no Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Nunes Antônio, 411, até o dia 23 de dezembro. E eu tinha comentado com vocês sobre o Fantasma da Ópera, né? Sobre os filmes e o teatro, o musical Fantasma da Ópera. Eu acabei comprando o livro para eu ler, porque eu disse que eu tinha assistido um filme, quando eu era adolescente, inclusive, que eu sou muito fã do Fantasma da Ópera, que a mulher do violinista era cantora e que o maestro lá a humilhou e que ela se matou, se jogou no rio e ele pôs fogo no teatro e ele que virou Fantasma da Ópera. Mas o livro não é bem assim. Então, quando eu terminar de ler, eu verifico qual é a veracidade, porque tem vários filmes, inclusive, baseados no livro Fantasma da Ópera. Tá ok? É uma coisa que eu queria colocar para vocês aí. E vamos encerrar esse programa com o Michael Nyman, é uma música Lost and Found da trilha sonora do filme O Piano, que eu adorei esse filme também e adoro essa música, adoro esse compositor. Até a próxima semana.